Prezados amigos do Centro Espírita Allan Kardec, ou, de forma simpática, conhecido por todos nós como SEAC. Estou hoje junto com vocês para falar sobre a perda dos entes queridos. Livro dos Espíritos, pergunta 936, não, 934, melhor, até 936. São 3 perguntinhas, mas que vale uma boa reflexão. A perda dos entes queridos é um tema que sempre desafia a todos nós. Richard Simonetti escreveu um livro chamado Quem Tem Medo da Morte, livro muito famoso, que tem uns 35 anos atrás, que eu sempre recomendo às pessoas que passam por a perda de um familiar muito próximo. Essas 3 perguntas, elas podem ser apresentadas também próximo ao Dia dos Mortos, dia 2 de novembro. Mas nós estamos enfocando esse estudo com o objetivo de fazermos uma reflexão da nossa dificuldade em relação à perda dos entes queridos. Então, nós vamos relacionar os possíveis motivos que nos levam a sofrer uma perda abrupta. A primeira, a nossa falta de conhecimento da doutrina espírita. Nós não temos um conhecimento aprofundado da doutrina espírita que possa nos ajudar a entender o processo de afastamento das pessoas por meio da morte. Porque o nosso apego ao mundo material sugere a unicidade da existência. E nós estamos aqui tentando mostrar que a pluralidade das existências nos reaproxima dos nossos entes queridos. Essa é o primeiro fator que pesa fundamentalmente. O segundo fator, nós, infelizmente, não colocamos em prática o que nós já sabemos da doutrina espírita quando convivemos na doutrina espírita. Ou seja, nós nos apegamos muito às pessoas e quando ocorre um desencarne repentino, a gente não se lembra que nós estamos nesse mundo de passagem, um mundo de provas e expiações. O nosso relacionamento com as pessoas é de provas e expiações, e nós precisamos, digamos que, ressignificar nossas vidas, tentando entender que esse acontecimento ele tem o objetivo de melhor nos preparar para a vida futura. Então, o sofrimento nosso enquanto encarnados, está relacionado diretamente ao nosso pouco conhecimento sobre a vida espiritual, ao nosso apego à vida material, aos valores da vida material, à ideia da unicidade da existência e também à falta do exercício do conhecimento que já possuímos. Eu já falei, mas volto a repetir, porque eu considero esse sentimento, a combinação desses fatores fundamentais. As pessoas alegam que se soubessem como a pessoa que morreu ou que desencarnou se encontra, elas ficariam mais tranquilas. Eu acredito, pelo que a gente observa, que, na verdade, aquele que ficou aqui na Terra se acha um grande sofredor. Mas a pessoa que se encontra aqui, junto aos familiares,
ela ainda tem os familiares ao lado dela, mas o que desencarnou, muitas das vezes ele vai para o local onde ele é um desconhecido. Todos são desconhecidos. Então, o que desencarna de forma abrupta, ele sofre muito mais. Então, nós temos que imaginar o seguinte: quem morre e parte de repente, vai para um local aonde ele vai ter que começar do zero. E nós ficamos aqui sendo amparados por filhos, amigos, companheiros. Não que no plano espiritual a pessoa não vá ser amparada, vai, mas no momento apropriado, com raras exceções, quando o espírito ele tem mérito para ser recebido no plano espiritual pelos seus entes queridos, como na história do irmão Jacó, voltei, em que ele é recebido pela filha dele, Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro. Né? Então, se Frederico Figner, eu falei Rio de Janeiro, mas foi da FEB, né? Então, Frederico Figner, que ele foi presidente da Federação Espírita do Brasil, né? Não do Rio de Janeiro, mas da FEB, e foi recebido pela própria filha, porque tinha mérito para isso. As pessoas que não têm esse mérito para ser recebido por um familiar direto, como o caso de André Luiz. André Luiz só teve contato com a mãe dele muito tempo depois que já estava em nosso lar. Mas quem recebeu o André Luiz no umbral foi o ministro Clarencio, que era um espírito bem esclarecido e evoluído, mas não era um familiar de André Luiz, que o recebe no umbral e o conduz a nosso lar. Então, cada caso é um caso diferente e nós, à medida que vamos nos esclarecendo, nós vamos nos preparando para o nosso processo de desencarne. Mas nós, muitas das vezes, nos perguntamos, e o nosso familiar que desencarnou, como ele se encontra? Se nós vibrarmos de forma positiva por esse familiar, ele vai receber formas de pensamento, eflúvios mentais e psíquicos que vão levantar a sua estima. E esse familiar vai se sentir fortalecido para caminhar, fortalecido para seguir sua existência cósmica. E nós, aqui na Terra, vamos continuar a nossa vida, dentro das nossas possibilidades, é claro. Mesmo que a gente busque um esclarecimento, busque uma resposta, uma comunicação, como na questão 935, quando, há uns 35, 40 anos atrás, as pessoas buscavam Chico Xavier, principalmente as mães do Chico Xavier, buscavam ele para pedir mensagem dos filhos que haviam desencarnado. E somente os filhos que tinham merecimento, ou as mães que tinham merecimento, ocorria uma comunicação. Nós temos um caso muito famoso em que uma mãe, uma senhora residente no Nordeste, me parece que é do Nordeste, não tenho certeza a localidade, ela perdeu um dos seus filhos. Ela ficou muito abalada com a perda do filho. Ela tinha vários filhos e ela resolveu se organizar para ir até Uberaba para tentar se comunicar com o seu filho que havia desencarnado. E Chico, tentar junto ao Chico uma mensagem, porque as mensagens, elas são aleatórias. O telefone toca de lá para cá. E essa senhora foi para Uberaba, se hospedou num hotel. No dia seguinte, levantou bem cedo
e foi para a fila, porque havia uma numeração específica. O Chico só atendia determinado número de mães. E, com isso, ela conseguiu um dos primeiros números na fila. Estava ela esperando quando o centro espírita abriu e eles já estavam começando a botar as pessoas para dentro, quando parou um carro com uma senhora vinda, provavelmente da região sudeste mesmo. Notava-se que, pelo carro e pela aparência da mulher, era uma pessoa com condições financeiras até boas. E a mulher, num estado de desespero muito grande, porque ela havia perdido seus 2 únicos filhos num acidente de automóvel. A mulher estava muito desesperada e abalou a todos na fila. Essa senhora, que havia perdido seu filho já há algum tempo, mas ela, uma pessoa evangelizada, cristã, equilibrada, percebeu o seguinte, que ela possuía outros filhos, ela já era até avó, não custaria nada ela ceder o lugar dela na fila, já que ela estava hospedada em Uberaba, no dia seguinte ela voltaria e entraria na fila de novo. Ela chamou aqueles que acompanhavam a mulher em desespero e deu a senha e disse a eles, coloque ela no meu lugar. Ela precisa mais do que eu. Amanhã eu volto e entro na fila. E assim procederam. Ela se afastou um pouco, parou para tomar um cafezinho, numa daquelas barraquinhas que ficavam próximo ao centro espírita, quando, de repente, um dos servidores da casa espírita apareceu com uma camisa branca e um crachá, falando o nome dela em voz alta. E ela ficou surpresa, porque ela não conhecia ninguém, ela estava ali sozinha. E ela levantou o braço, o servidor se aproximou dela e disse para ela o seguinte, olha, a senhora não vai embora. Assim que as pessoas começarem a entrar, a senhora vai entrar comigo. O Chico Xavier quer falar com a senhora. E ela ficou muito surpresa, porque ninguém conhecia ela não conhecia aquele homem, nem conhecia Chico Xavier. Ela aguardou a abertura do portão, ela entrou, o servidor levou-a e colocou ela na segunda fila, próximo à mesa dos trabalhos mediúnicos. À noite, o Chico fez a prece, o orador começou a fazer a palestra, que durava entre 1h30, 2 horas, e após a palestra, Chico começou a ler as mensagens psicografadas. Na segunda ou terceira mensagem estava uma mensagem para ela, do filho dela. E na mensagem o rapaz dizia o seguinte, minha mãe, eu não estava em condições alguma de vir até aqui para dar essa mensagem para você. Mas quando você abriu mão em favor daquela senhora necessitada, que havia perdido os 2 filhos no acidente de carro, Emmanuel foi ao meu encontro e me trouxe até aqui para que eu pudesse deixar esse testemunho, não apenas para você, mas para todos que se encontram nesse centro espírita. Uma mensagem bonita, que prova que o telefone toca de lá para cá e que nós devemos tentar compreender que se nós estamos fazendo por onde merecer, a espiritualidade nos auxilia, nos oferecendo a oportunidade de ressignificar as nossas vidas. E quando vamos procurar uma mensagem, buscando no médium com muita experiência esse tipo de comunicação, nem o médium tem controle para isso. Na década de 1990, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos uma médium que ela se destacou muito no trabalho de psicografia,
de entes queridos desencarnados. Ela era conhecida como Dona Célia. Dona Célia, inicialmente, ela atendia no Leblon, naquele conjunto chamado Selva de Pedra, num playground. Depois, várias pessoas se reuniram a Dona Célia, abriram um centro espírita no subúrbio, próximo ao bairro do Riachuelo, e lá, se eu não me engano, naquela região, eles fundaram uma obra social, aonde havia um auditório enorme que enchia, muitas pessoas buscando comunicação com seus entes queridos. E ela dava psicografia dos entes queridos, por intermédio de comunicações fantásticas, em que apenas a pessoa que havia solicitado o contato com o ente querido sabia. Então, era a prova de que ela não estava inventando a psicografia. Só para vocês terem uma ideia, o espírito comunicante usava recursos curiosos, como, por exemplo, a pessoa botava o nome do ente querido, mas o espírito comunicante, para dar prova da legitimidade da comunicação, não identificava a pessoa pelo nome do ente querido, mas pelo telefone do ente querido, pelo endereço do ente querido, acreditem ou não, pelo CPF e às vezes até pelo RG. É um negócio tão fantástico que só as pessoas que viram aquilo é que podem testemunhar. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo no Lar de Teresa, em Copacabana, onde duas pessoas que presenciaram esse fenômeno vieram falar comigo, que Dona Célia se levantava e dizia: quem é que é dona do telefone número tal? Ou quem é a portadora do RG ou CPF número tal? As pessoas se surpreendiam, elas eram pegas de surpresa com aquilo. E aí Dona Célia entregava a mensagem que a pessoa havia pedido. Aí vocês poderiam até dizer, mas por que ela não falava o nome do espírito que a pessoa havia colocado ali, do ente querido desencarnado, para que houvesse uma autenticidade? Porque somente aquele que colocou o nome saberia que aquilo ali era uma coisa autêntica e, ao mesmo tempo, todos da Assembleia ficavam espantados, porque no momento que a pessoa se identificava que era portadora do telefone, do RG, do CPF, aí Dona Célia lia a mensagem para todo mundo. Fantástico, não é verdade? Minha mãe presenciou isso. E muitas pessoas que na década de 90, com uma faixa etária mais ou menos dos seus 60 e poucos anos, como nós nos encontramos hoje, iam até lá para buscar uma mensagem. Foi algo fantástico, muito interessante, que vale a pena para todos nós refletirmos. Agora, é interessante notar que a comunicação com os entes queridos, ela deve ser feita por intermédio de um médium idôneo, como era a Dona Célia, como Chico Xavier também era, e Chico chegou a relatar que Dona Célia, ela seria a continuadora do seu trabalho de comunicações mediúnicas. Só que Dona Célia desencarnou primeiro não, um pouquinho depois do Chico. Às vezes eu até faço confusão das datas, mas Dona Célia, Chico desencarnou primeiro e Dona Célia um pouco depois, mas com uma idade ainda bem nova, bem nova. Então, naquela época, na década de 80, década de 90, nós tivemos muitas comunicações. Mas para que a comunicação acontecesse, o ente querido que buscava a comunicação, ele tinha que estar equilibrado. E existem casos em que nem sempre a pessoa estava equilibrada. Eu tive chance de contar uma história em outra casa espírita, que uma mãe que perdeu a filha dela, segundo
ela de forma prematura. Essa mãe não se conformava, chorava muito a perda da filha, que a filha teve um infarto fulminante na frente da mãe. A mãe ficou muito abalada, os familiares também. E a mãe, um dia teve um sonho. E no sonho, a mãe via a filha se apresentar para ela e se comunicar com ela. A filha dizia para a mãe que estava bem, mas a mãe notava que a filha estava totalmente molhada, encharcada, como se tivesse tomado um banho com roupa e tudo. E a mãe perguntava: por que você está tão molhada assim? E a filha disse: mãe, são suas lágrimas que me deixam dessa forma. Uma das coisas que eu aprendi na casa espírita, assim que nós começamos a frequentar, que as lágrimas que nós derramamos pelos nossos entes queridos devem ser lágrimas de saudade. Saudade, sim, desespero nunca, porque a morte do corpo físico gera apenas uma mudança de endereço cósmico. A pessoa continua existindo em outro plano. A gente não tem o contato com a pessoa de forma física, mas à noite, durante o sono, pode ocorrer o desdobramento e nós, em desdobramento, entrarmos em contato com o nosso familiar desencarnado. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser merecedores. Nós temos que fazer por onde merecer essa oportunidade. Porque o ente querido desencarnado, como eu disse aqui, ele pode também não estar preparado para nos receber. Porque quando o familiar desencarna e é afastado abruptamente pela morte do corpo físico, ele também pode entrar num processo de desequilíbrio. Então, nós temos que levar em conta que se nós nos abalamos, ele também fica abalado. Então, nós temos que ampará-lo à distância, enviando pensamentos de paz, de tranquilidade, de serenidade, para que ele possa se equilibrar, para que ele possa se harmonizar. Porque muitos companheiros desencarnados desejam receber a presença dos seus entes queridos, mas nem sempre isso acontece. Como, por exemplo, o caso de André Luiz. André Luiz desencarnou, foi parar no umbral, ficou no umbral 8 anos, foi recolhido por Clarencio, foi levado para nosso lar. Em nosso lar, André Luiz ficou um bom período até se adaptar. Depois, quando André Luiz começou a trabalhar em desdobramento, André Luiz teve a presença, a visita da sua mãe, que era um espírito evoluído e que não se materializava em nosso lar. Então, André Luiz teve que, em sono, agora vocês vejam isso, né? O espírito se projetou e foi recebido pela mãe, que conversou com ele, esclareceu ele. Ele acordou com aquela imagem nítida de que ele esteve com a mãe, que visitou a mãe. É algo surpreendente ouvir um depoimento dessa natureza, não é verdade? Agora, nós precisamos imaginar que o dia 2 de novembro, que é o dia que se comemora o Dia dos Mortos, que não estão mortos, eles estão vivos, somente no plano espiritual, afastados da gente por uma diferença vibratória, onde nós não percebemos a presença deles, mas sentimos a presença através das formas de pensamento, através das emoções. Na cidade, o México é um país onde a comemoração do Dia dos Mortos é um negócio sui generis, porque começa dia 30, dia 31, dia 1º, dia 2. Todas as pessoas vão para o cemitério, como se fala em espanhol. Aqui é cemitério, lá é cemitério, né? E aonde eles
vão e levam comida em cima da campa aonde a pessoa foi sepultada, né? Eles colocam uma toalha e fazem um verdadeiro banquete, tocam música, cantam, comemoram. Porque, segundo a cultura mexicana, durante esses 4 dias abre-se um portal e todos os mortos eles vêm ao mundo dos vivos para poderem estar com seus entes queridos, desde que sejam lembrados. Existe um filme um desenho animado da Disney, chamado Viva, a Vida é uma Festa, né? Onde mostra a vida após a morte, numa comemoração do dia 2 de novembro. É muito interessante porque nos ajuda a ressignificar. O que é ressignificar? É dar um significado novo, tirar aquele peso do dia 2 de novembro, o peso da ideia do Dia dos Mortos, porque os mortos estão vivos, eles nos auxiliam. Tem um filme norte-americano, o americano ele vê os mortos de uma forma diferente. Eles até encaram os mortos como anjos. Los Angeles, a cidade dos anjos, onde Kelvin Costner, se eu não me engano, ele é um anjo que, junto com outros, intuem as pessoas. Então, nós podemos dizer que os espíritos bem-intencionados, eles auxiliam a todas as pessoas, para que as pessoas possam superar as suas dificuldades, realizar todos os trabalhos nos aeroportos, nos hospitais, nas escolas, de forma que todos possam exercer melhor o seu trabalho, com apoio dos desencarnados. É muito interessante todos esses depoimentos, porque nos ajudam a fazer uma releitura. Eu estava escutando, há coisa de uns anos atrás, a Federação Espírita do Paraná, em Curitiba, lançou uma série de CDs com mensagens. Mensagens essas exibidas ou apresentadas numa rádio de Curitiba, onde era intitulada Minuto Espírita em Curitiba. Esse Minuto Espírita, eu acredito que ainda deve existir até hoje, onde eles entram com 1 minuto, que na verdade não é 1 minuto, deve ser uns 5 no total, onde eles fazem uma apresentação de uma história. E entre essas diversas histórias que eu tive chance de conhecer, eu vou contar uma para vocês. Conta-se que, por volta de 1800, mais ou menos, partiu um navio brasileiro indo para Portugal. Eu vou romancear um pouco. Esse navio nunca chegou a Portugal. Houve um naufrágio. E aí tentaram encontrar o navio, não encontraram nem o navio, nem os destroços do navio. Porém, alguns brasileiros acreditavam que o navio não tinha naufragado no Oceano Atlântico, que o navio havia se perdido e que todos os tripulantes e passageiros estavam numa ilha deserta, em pleno Oceano Atlântico, e lá estavam vivendo. Como não existia meios de comunicação, a única saída seria, tanto eles lá como nós aqui, vivermos a nossa vida até que um dia fosse possível se comunicar com eles ou vice-versa. Essa seria a melhor explicação que nós poderíamos dar para os companheiros que desencarnaram de forma abrupta e que nós não temos contato ou comunicação, porque o processo de desencarne, ele obedece uma programação. É uma programação de via de mão dupla, não apenas para aquele que se vai ou desencarna, mas também para aquele que fica aqui. Porque muitas das vezes a gente precisa entender que a consolação que Chico Xavier oferecia, como também
a oportunidade do espírito se comunicar dependia muito do mérito da pessoa, como o caso daquela senhora, que por ter cedido lugar na fila, ela conseguiu ter mérito naquele momento. O gesto dela foi um gesto tão nobre de desprendimento, renúncia, que ela ganhou o direito de receber uma mensagem do filho. Mas isso não quer dizer que todos nós, ao solicitarmos uma mensagem, a gente vai receber. Eu acho muito mais prudente pensarmos no nosso ente querido como alguém que fez uma viagem, exatamente como essa que eu contei para vocês. Como antigamente que as pessoas viajavam, as cartas demoravam muito a chegar, nós sabíamos que a pessoa estava viva, mas a pessoa não se comunicava, porque ela queria seguir a vida dela. Eu diria até o seguinte: viva ela está, ela só não está encarnada. Então nós precisamos aceitar isso. É um trabalho de aceitação mútua, porque aquele que parte de forma abrupta, ele também vai passar por esse sentimento, por esse sofrimento. André Luiz nos deixa, na sua série de livros A Vida no Mundo Espiritual, uma série de testemunhos, uma série de dificuldades muito grande entre os que desencarnam e os que permanecem encarnados no plano físico. Porque, às vezes, a dor maior não é de quem fica, é de quem vai. Como, por exemplo, casos em que a pessoa desencarna, chega no plano espiritual, ela não aceita o desencarne, ela sente falta dos seus familiares, e quando ela consegue ter contato, ela se surpreende. Por quê? Porque seu marido se casou de novo, sua esposa se casou de novo. Foi o caso do André Luiz. André Luiz, quando foi visitar sua mulher e seus filhos, descobriu que sua esposa havia se casado novamente e que ela estava até mais apaixonada pelo segundo marido, cá para nós, do que por ele. E foi naquele momento que ele teve um rasgo de ciúme, que ele se projetou para o umbral. E ele percebeu que a mudança vibratória mental dele levou ele para o umbral. Mas ele teve autocontrole. E ele teve autocontrole e ele retorna à casa em que ele morava, faz uma prece, pede ajuda a Narcisa, que se desloca espiritualmente e aparece para ajudá-lo a aplicar passes curativos no atual esposo da sua mulher. E quando André Luiz retorna para nosso lar com Narcisa, é recebido por Clarencio e por vários outros espíritos de nosso lar. Quando André Luiz recebe o título de cidadão do nosso lar, porque havia compreendido a importância da ressignificação da vida. Vai ser nesse momento que Clarencio apresenta a André Luiz Emmanuel. E Emmanuel diz para André Luiz: eu gostaria que você viesse a conhecer um médium na Terra que está se tornando muito famoso pelas suas psicografias, que se chama Francisco Cândido Xavier. É muito bonita a história, porque a gente começa a perceber que a perda do ente querido, ela não se aplica somente para o encarnado, não. Ela também se aplica para o desencarnado. Da mesma forma que eu estou fazendo essa exposição para os amigos, eu poderia, digamos, numa condição de endesdobramento, no plano espiritual, numa pequena assembleia, falar para os desencarnados. Da seguinte forma: é muito difícil para desencarnados
sentirem a perda dos seus entes queridos. Porque essa frase da pergunta 934, perda dos entes queridos, ela não diz se é de encarnado ou de desencarnado. Então, ela é aplicável às duas situações. Isso para que a gente pense, é uma via de mão dupla. Interessante, não é verdade? A gente, às vezes, não para pensar nisso. Ela é uma via de mão dupla que ela poderá ajudar aqueles nos dois planos da vida. Meus amigos, poderíamos até falar um pouco mais, mas sentimos que seríamos redundantes. Iríamos repetir exemplos ou comentar algo de uma outra forma, porque são apenas três questões. Três questões que nos ajudam a repensar valores, repensar o sentimento que nós colocamos na nossa relação com aqueles que nos amam, encarnados e desencarnados, assim como os desencarnados podem refletir diante dos desencarnados com quem convive ou com os encarnados que deixaram aqui na Terra. Convidamos a todos, de uma forma simpática, a fazermos uma breve prece para finalizar esse nosso singelo encontro com vocês, agradecidos de terem nos ouvido, de terem escutado a nossa singela exposição. Deus Pai amado, que ouve as nossas preces e nossas formas de pensamento, que a paz do mundo maior possa se fazer nos dois planos da vida. Que os amigos desencarnados possam receber os eflúvios e as bênçãos do querer bem nossa na condição de encarnados. Que a gente possa projetar formas de pensamento, de prece e de luz para todos aqueles que já nos precederam, se nós podemos dizer assim, a volta ao plano espiritual. De maneira a que eles possam se sentir em paz, sabendo que nós estamos aqui dando curso à nossa vida, tentando vibrar da melhor forma possível, para que eles, aonde se encontram, na condição que se encontram, possam saber que, apesar das nossas dificuldades e das nossas limitações, estamos fazendo o que está ao nosso alcance, tentando superar nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos arrastamentos, para darmos continuidade ao final dessa existência física da melhor forma possível. Que a paz do Cristo permaneça em todos os corações que nos ouvem nesse momento, por hoje, agora e por todo sempre. O nosso abraço fraterno, muita paz, muita luz para todos. Que assim seja.